Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo dessa quarta-feira a gente vai falar da vitória do Atlético Paranaense sobre o Cianorte em duelo válido pela quinta rodada do Campeonato Paranaense de 2024. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar sobre tudo o que aconteceu nessa partida. Então vamos lá para falar de Atlético Paranaense 1, Cianorte 0, partida que teve início às 20 horas dessa quarta-feira, dia 31 de janeiro de 2024, lá no estádio Albino Turbay, na cidade de Cianorte, e válida pela quinta rodada do Campeonato Paranaense de 2024. Um duelo para o qual o técnico colombiano Juan Carlos Osorio escalou o Furacão, com Léo Link no gol, Madson na lateral direita, Kaique Rocha e Matheus Gamarra formando dupla de zagueiros, Vinícius Cauê como lateral esquerdo, Hugo Moura na base do meio de campo, com Eric e Bruno Zapelli um pouquinho mais à frente. Tomás Coelho pelo lado direito do ataque, Pablo como homem de referência e Julimar fechando o trio pelo lado esquerdo. E de um modo geral, gente, eu sei que eu vou ser bastante criticado por isso, um primeiro tempo mais interessante do que a grande maioria das pessoas gostaria de admitir. Explico. Primeiro, a gente tem que considerar uma série de desfalques que o Atlético teve nesse jogo, dessa escalação que a gente viu iniciar a partida. Provavelmente 3 serão titulares ao longo da temporada, somente o Matheus Gamarra, o Eric e talvez, ou provavelmente, o Bruno Zapelli. Isso é uma coisa que tem sim que ser levado em consideração para enfrentar um Cianorte que faz boa campanha no Campeonato Paranaense e é um adversário complicado, especialmente lá no Albino Turbay. Porém, além disso, nós tivemos aí algumas situações interessantes a nível coletivo, o Atlético mostrando algum tipo de padrão e de variedade na sua saída de bola desde o campo de defesa e na construção das jogadas ofensivas. Então, se a gente via nas primeiras rodadas o time tendo um pouquinho mais de dificuldade com alguns conceitos, hoje a gente vê um time mais próximo, jogadores mais próximos uns dos outros, as linhas mais compactas, facilitando a saída de bola desde o campo de defesa e alguma coisa que tem sim que ser muito valorizada, porque mesmo com todas essas trocas, parece que o Osorio tem conseguido, aos poucos implementar a sua forma de pensar, e isso é muito, muito válido. Além disso, a gente teve alguns destaques técnicos importantes. Eu destacaria primeiro o Kaique Rocha, muito bem tanto com quanto sem a posse da bola. É evidente que com a bola ainda tem algumas... precisaria simplificar algumas jogadas. Para quem me acompanha aqui desde o ano passado, sabe que eu falei quando o Kaique foi contratado que era um jogador com muito potencial, mas que tinha pouca experiência no futebol profissional e que é provável sim que ele pudesse ser útil ou inclusive importante para o Atlético, mas que essa utilidade ou importância dele dependeria de um processo de maturação que começou no ano passado, quando ele teve algumas oportunidades, vai continuando agora no início de 2024, e esperemos que continue ao ponto de realmente ele se tornar, quem sabe, uma referência para esse sistema defensivo, um jogador que tem uma estatura muito interessante, um trato com a bola muito interessante, e que pode sim acrescentar muito para um Atlético que vai trabalhar a bola desde a defesa, por ser uma característica dos trabalhos do Osorio. De quem eu não gostei, ou do que eu não gostei, não gosto da soma de Hugo Moura e Eric no mesmo meio de campo, acho que acaba sobrecarregando o articulador, né, no caso de hoje o Zapelli, e no primeiro tempo a gente viu muito disso porque o Hugo mais uma vez destoou negativamente dos seus companheiros, se demorando muito com a posse da bola sempre que ela caía nos seus pés, e isso é alguma coisa que vai quebrando o ritmo das jogadas, retardando as jogadas ofensivas, né, atrasando as jogadas ofensivas, e que por esse motivo talvez a comissão técnica já não veja com tão bons olhos assim o Hugo Moura, pelo menos são as informações que circulam. O Atlético, imagino que deve procurar um outro volante, pelo menos como uma alternativa de elenco ao longo da temporada, caso consiga dar saída ao Hugo. Tá? O Eric, a gente vai falar dele daqui a pouquinho, mas eu acho importante destacar o primeiro tempo muito bom que fez o Bruno Zapelli, procurando o jogo, conseguindo se livrar dos marcadores aí com dribles, com fintas, distribuindo a bola aos companheiros, mostrou realmente que tem a qualidade necessária para ser um articulador que o Atlético tanto precisa. É um jogador de pouca idade ainda, pouca experiência no futebol brasileiro, passa ainda por um processo de adaptação, a gente não pode esquecer, mas tem um potencial gigantesco, acho que pode se tornar uma referência técnica importante, e acho que é extremamente válido o que o Osorio tem feito nesse Paranaense, que é dar sequência ao Bruno Zapelli e permitir que ele siga encontrando soluções para suas dificuldades dentro de campo. Isso é importantíssimo para o desenvolvimento de um jogador. Não gostei também do posicionamento do Julimar. Eu falei aqui num comentário em outro vídeo, confesso que não vou lembrar para quem, que é natural que todo torcedor tenha uma lista na cabeça de jogadores que ele não gostaria que fossem testados. Na minha lista mental, o Julimar faz parte com toda certeza, já teve inúmeras oportunidades, um jogador que
tem algum potencial físico, tem alguma capacidade mental, né? Um cara extremamente esforçado, mas que tecnicamente fica muito abaixo daquilo que o Atlético precisa para ser um time competitivo. Não consigo imaginar o Julimar sendo uma alternativa ao longo da temporada, a tendência é que ele seja emprestado mais uma vez. E, honestamente, se ele participasse menos do que vem participando, eu seria um pouquinho mais feliz nesse início de temporada do Atlético. De qualquer maneira, faltou sim mais qualidade, mais talento, digamos assim, talento bruto, para o Atlético criar mais oportunidades e oportunidades melhores na primeira etapa, mesmo que ele tenha assim, dominado o jogo de maneira bastante nítida. A grande questão é que esse talento ele vai ser incorporado aos poucos com o retorno de uma série de jogadores. Não custa então a gente recapitular que só preservados não viajaram para Cianorte Bento, Thiago Heleno, Fernandinho, Alex Santana, Agostinho Canóbio e Romeu Benítez. A gente tem ainda com problemas físicos o Leonardo Godoy, que pode ser que estreie nesse final de semana contra o PSTC. A gente tem o Fernando ainda em tratamento. A gente tem suspensos o Pedro Henrique e o Christian. E temos também, aguardando a regularização, né, inscrição, enfim, vídeo, companhia, o Peterson, que foi anunciado hoje, e o Gonzalo Mastriani, que vai ser aí a grande referência do ataque do Atlético. Então, essa qualidade que talvez tenha faltado hoje vai ser acrescentada de maneira natural com o retorno de alguns desses jogadores. Ao mesmo tempo, acho importante que o Osório dê espaço para que alguns desses meninos possam tentar se provar, possam tentar dar um salto de qualidade importante para serem úteis ao longo da temporada. Isso vale para o Zapelli, como eu disse, que conseguiu aí ser uma referência durante algum tempo e acabou sendo decisivo de qualquer maneira. Vale para o Jader, que decidiu a partida, por mais que não tenha participado tão bem assim do jogo. E vai valer especialmente, por exemplo, o Romeu Benítez, que é um jogador que vem de um campeonato menos competitivo do que o nosso, mas que era extremamente visado no continente sul-americano, tanto é que o próprio River Plate, né, o gigante argentino, queria o Benítez como reforço. Ele acabou vindo para o Atlético, e se a gente souber ter a paciência necessária para desenvolvê-lo, é bem provável que a gente consiga um ponta bastante interessante para o restante da temporada, e me parece que o Campeonato Paranaense é o melhor momento para isso. Então espero sim ver o meu Benítez em campo no próximo final de semana contra o PSTC na Liga Arena. Além disso, vamos ver aqui, no segundo tempo a gente teve uma queda de rendimento técnico, uma queda de rendimento da equipe como um todo, que é difícil precisar se foi somente técnica, o que pode ter acontecido, ou se foi também física, porque conforme a gente mencionou ontem, viagem longa feita de ônibus, muito calor, gramado bastante ruim, é natural que a gente tenha uma queda de rendimento, especialmente para um time que não trabalha nem um mês, como é o caso do Atlético. A gente se representou no dia 6 de janeiro, os jogadores não vão estar no auge da forma física. Então, pode ser que sim, que tenha sido uma queda de rendimento técnico, ao mesmo tempo que eu não consigo descartar que possa ter tido alguma influência do aspecto físico nessa queda que o Atlético teve no segundo tempo. Mas tem sim aspectos negativos, o Cianorte criou algumas oportunidades e forçou boas defesas do Léo Link, especialmente aquela cabeçada, que ele faz uma defesa bastante plástica, né, buscando a bola. Então, é uma coisa para a gente ficar de olho. E o Zapelli, mantido em campo, mesmo quando acabou sentindo essa queda de rendimento e caiu de rendimento junto com a equipe, acabou sendo decisivo, porque foi ele que encontrou o Matheus Babi infiltrando, vai ficar tudo bem, na área do Cianorte. O Babi consegue um bom domínio, acaba tendo um toque do zagueiro que impede que ele finalize, mas a bola sobra para o Jader, que com tranquilidade se livra do goleiro, abre o espaço necessário para finalizar e aí abre o gol e marca o gol que daria números finais ao placar. Acho que foi bastante interessante que no final a gente terminamos, que no final nós tenhamos terminado o jogo com 3 zagueiros, né, a entrada do Lucas Beleze, que vai ser bastante natural e uma coisa que a gente precisa se acostumar ao longo da temporada, porque essa vai ser uma das respostas possíveis do Osório quando a gente estiver em vantagem no marcador nos minutos finais. O Osório é um técnico que trabalha majoritariamente com o 4-3-3, isso é uma coisa que a gente já falou aqui no vídeo do anúncio do Osório, mas que trabalha também com variações de 3 zagueiros, especialmente o 3-4-3. Então, é uma coisa que a gente deve ver sim se repetir ao longo da temporada, ao meu ver, sem problema nenhum. Acho essa variabilidade tática extremamente importante na composição da equipe. E, gente, no balanço final, acho que um resultado positivo, né, uma vitória que era necessária, e indícios de evolução que, para mim, superam um eventual mau desempenho, especialmente no segundo tempo. Gostaria de destacar aí, antes de encerrar o vídeo, somente o Eric, que terminou o jogo muito bem, talvez dando uma resposta aos críticos que têm questionado o comprometimento dele com a equipe, embora ele de fato tenha vindo muito mal, talvez aí influenciado sim
pela possível negociação com o Corinthians, mas o Eric, como o Atlético não vai ao mercado por um jogador para essa posição, titular para essa posição, se não vender o Eric, e o Atlético não quer vender o Eric, é importante que ele esteja bem, para que ele possa ser um suporte para que toda a equipe possa funcionar. Então, retomando, no balanço final, um resultado, uma vitória, com indícios de evolução que para mim são mais importantes do que a eventual decepção com o futebol que o Atlético jogou, especialmente no segundo tempo. Vamos aí ter um pouquinho de paciência, é natural no começo de temporada, no começo de trabalho, né? No começo da temporada do Osório, que o time tem algumas oscilações, especialmente estando tão desfalcado quanto hoje, mas a gente viu um coletivo mais funcional do que vinha havendo em outros anos do Atlético, e isso para mim é bastante animador. Mas gostaria de saber também a opinião de vocês, deixem aí nos comentários o que vocês acharam do jogo de hoje, gostaram ou não gostaram, quem se destacou positivamente, quem se destacou negativamente. Como eu sempre digo aqui, eu leio todos os comentários e respondo todos, e se você chegou até aqui, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.